Bom dia. Bom dia. Vamos de novo? Vamos. Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Que dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós hoje. Amém? Amém. Eu sempre falo, é uma responsabilidade muito grande estar aqui. Quando o Chico sempre pede, olha, não estarei, você compartilha a palavra. E sempre eu fico muito reflexivo sobre isso. Mas dessa vez aconteceu uma coisa muito interessante. Semana passada eu tive a oportunidade de ministrar com as crianças. E a história falou tanto comigo. Eu fiquei muito impactado. Porque a gente prepara, a gente tem que estudar para passar para eles, né? A gente é que mais aprende, na verdade. E o Espírito Santo de Deus, na hora que terminou a aula com eles, falou assim: você vai ministrar essa palavra para a igreja. Sério? Vai ministrar. Aí o Chico vem e fala: olha, domingo eu não estarei. Você ministra, por favor? Eu falei: sim, eu já tenho o que o Espírito Santo já indicou. Então, nessa manhã eu queria que nós estivéssemos muito atentos. E eu não sei como eu sei como eu cheguei aqui, né? De casa, que estão mais perto, mas eu não sei como você chegou hoje aqui. Mas o Espírito Santo de Deus vai falar comigo e com você nessa manhã. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Mas antes eu queria orar e também lembrar pela vida do Chico, porque ele acabou comentando comigo os motivos que ele estaria fora e nós precisamos orar pela igreja. Amém? Precisamos orar muito. Amém? Que Deus guarde aqueles homens que estão lá alinhando, tomando decisões, tratando temas difíceis, né? E a gente tem que honrar e louvar a vida deles, né? Homens e mulheres que se dedicam ao Senhor para cuidar das ovelhas. Amém? Cleito, senhor, ora por mim. E ora também para o Chico, por gentileza. Senhor Deus, nós te damos graça pela vida, pelo teu cuidado, pela tua provisão física, espiritual, mental, emocional, financeira, por todo o livramento, por toda a proteção, por todo o amor, por todo o cuidado. Meu Deus, nesta manhã, o Luiz Henrique se colocou na tua presença para ministrar a tua palavra. O Senhor falou o coração e a mente do Luiz Henrique, da graça, da suavidade, da mansidão, que o Espírito Santo de Deus possa usar o Luiz Henrique nesta manhã, para que a tua palavra, Senhor Deus, chegue a nós numa unção e numa graça que só o Espírito Santo pode fazer. Amém. Tu conheces o coração do Luiz Henrique, a mente. Senhor Deus, nós sabemos que essa palavra vai ao encontro das nossas necessidades. Por quê? Porque nós estamos ávidos, Senhor Deus. Nós estamos aqui buscando aprender do Senhor. E como o Luiz Henrique falou, cada um chegou com um coração e uma mente, Senhor Deus, diferente. O Luiz Henrique não conhece, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Por isso o Senhor trouxe cada um hoje aqui para receber do Senhor, através da vida do Luiz Henrique, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor Deus, que tenha suavidade, que tenha mansidão, que tenha tranquilidade, que o Espírito Santo possa estar conduzindo o Luiz Henrique, Senhor Deus, com muita graça, com muita sabedoria, com muita unção, com muita autoridade no teu nome, Senhor Deus, para que a tua palavra seja manifesta. E que essa palavra possa cair no nosso coração e ela possa fazer transformação, porque a tua palavra é viva e eficaz, e a tua palavra tem poder e nós cremos. Aleluia. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus está aqui hoje, conduzindo o Luiz Henrique, para que a tua palavra seja bálsamo, seja cura, seja restauro, seja renovo e seja vida para as nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor Deus, eis aqui o Luiz Henrique, sê com ele, conduz o Luiz Henrique, Pai, em graça, em sabedoria, em amor, em humildade, em simplicidade e em fé, porque o Senhor é com ele. Amém. Glórias ao teu santo nome. Amém. Amém. Obrigado, Cleito. Pai querido, ainda na tua presença, nós, como igreja, oramos pela vida do Chico e de todos os pastores e quem estão reunidos, ó Deus, para tratar das coisas do teu corpo, Pai. Pai querido, que o Senhor capacite esses homens, ó Deus, que o Senhor capacite as pessoas que estão envolvidas, ó Deus, que em nome de Jesus, o teu poder, a tua graça,
ó Deus, seja manifesta, ó Deus, entre eles, com discernimento, sabedoria e governo. Pai querido, nós oramos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se eu posso colocar um título hoje nessa ministração, será Fazemos a Diferença quando somos controlados pelo Espírito de Deus. Todo mundo quer fazer diferença nessa vida, não quer? Eu não sei vocês, mas alguma coisa eu quero fazer a diferença e deixar algo impactado, deixar do rastro, né, por onde eu passei, deixar alguma coisa, não de mim, mas daquilo que Deus faz através da minha vida. A palavra de Deus, e estudando essa passagem para com as crianças, como eu já comentei, é algo impressionante. A passagem ela foi escrita mais ou menos, não tem uma precisão, mais de 3.000 anos atrás. 3.000 anos. E nós vamos mergulhar numa passagem que ela é totalmente contemporânea, tanto quanto o ChatGPT, tanto, igual, 3.000 anos atrás. Mas nós passaremos por essa passagem, talvez a gente se identifique. Então tem aquela frasezinha quando a gente começa um filme, que olha, se algo se parece com você, ou tem relação com você, isso aqui é mera, né, ficção, mas aqui não. Nas Escrituras foi uma realidade. Muitos personagens das Escrituras, eles aparecem muitos destacados porque foram homens e mulheres de grande importância para aquilo que foi deixado para nós hoje lendo as Escrituras. E tem outros personagens que eles simplesmente às vezes são citados ou tem uma passagenzinha pequenininha, mas ali contém um ensinamento poderoso. Um ensinamento que faz a gente parar e refletir sobre a nossa vida. Porque na verdade é a palavra de Deus que usou homens e mulheres simples como eu e você para que o plano dele fosse executado. Sendo assim, queria convidá-los a abrir o livro de 1 Samuel, capítulo 25. Em 1 Samuel, capítulo 25, essa passagem, mais ou menos, nós vamos passear por 40 versículos. Aí eu falei assim, Senhor, lê 40 versículos. Falei, preciso de uma coisa diferente. Aí o Senhor falou, olha, isso tem alguma coisa. Eu falei, será que tem vídeo sobre essa passagem? Amados, glória a Deus. Chegar. A provisão está chegando, chegou, glória a Deus. E aí, eu estou, por exemplo, acho que uns meses sem ver muita televisão, né? Mas eu sei que a Record faz muita novela sobre a palavra, né? E uma produção, e aí eu fui mergulhar aqui no tema, eu vi uma produção fantástica. Então hoje nós vamos ver uma novela aqui também. Que não seja a minha última vez que eu permita ver aqui, mas entendam. E eu fui vasculhar cada minuto, mas aquilo que vocês ouvirão e verão é fidedigno à palavra de Deus, vocês vão poder compartilhar. Mas, Lu, por que você está fazendo isso? Porque é diferente quando a gente vê. Para a gente se conectar com a situação. Então, 1 Samuel 25 falam de 3 personagens principais. O primeiro personagem que eu queria descrever aqui, ele se chama Nabal. Aí uma pergunta, alguém já ouviu, já estudou essa história? Nabal, Dilma, tudo bem? Lembra? Porque assim, eu tinha já ouvido, mas fazia muito tempo que eu não retomava essa história, eu não lembrava de muita coisa. Então Dilma lembra, Cleito também, muito bem. Então quem não está rarefeito ou nunca viu, que o seu coração e mente estejam abertos, porque o Senhor vai falar muito conosco sobre essa passagem nessa manhã. Nabal, primeiro personagem dessa história que está tratada em 1 Samuel 25. Só um pouco do contexto. Nesse momento que está acontecendo em Israel,
Samuel é morto. Ele morre, o profeta Samuel, e o povo de Israel fica muito sentido, porque Samuel era uma pessoa muito querida e muito prestigiada, um homem de Deus no meio do povo, e o povo, até a palavra fala que foi ali se reunir, prantear por Samuel. E nesse momento, Davi pega e fala assim, vou para o deserto, preparando. Pega seus homens e vai para o deserto. Por quê? Saul estava na cola dele. Então, esse é o pontapé da história. Bom, com essa saída de Davi para o deserto, ocorre uma situação. E é onde começa a envolver um dos personagens que nós vamos mergulhar, que é Nabal. E aí, nos primeiros versículos que a gente pode ver nessa passagem, Nabal fala que ele morava no deserto de Maom, que é área desértica, o significado de Maom. Era um homem rico, um fazendeiro empresário. Cleito conhece muita gente assim, né, Cleito? Então você conhece muito Nabal aí nesse aspecto, né? No versículo 7, vocês passarem um olho rapidinho aí, fala que ele tinha muitos servos, então ele tinha muito funcionário. E também fala que ele era um homem casado. E o nome da sua esposa era Abigail. E também fala sobre esse homem, a palavra de Deus, no versículo 3, que ele era descendente de Caleb. Josué Caleb, lembrando aí, os espias, né? Caleb, descendente de Caleb, homem cheio de Deus. E aí a primeira coisa que Deus já me falou no coração, você pode estar muito perto de uma pessoa, de um homem, uma mulher cheia de Deus, mas a unção dele não serve para você. Eu e você temos que buscar a Deus para que eu e você sejamos um instrumento de Deus cheio do poder e da graça de Deus. Não dá para andar na cola, nas migalhas ou naquilo que sobra da unção de outro. Eu e você temos que ser instrumentos de poder e de graça aonde nós estivermos. E nós vamos ver aqui que Nabal, além desse currículo que é apresentado, né? Então, rico, fala que tinham 3.000 ovelhas, um homem fazendeiro cheio de cabeça de gado. Fala que num certo momento eles estavam tosqueando ovelhas, ou seja, eles estavam tirando as peles das ovelhas para o quê? Para produzir roupas, vestimentas, outras coisas, e também matar para vender a carne. Então ele era um empresário do agro, Nabal. Basicamente isso. Vou tentar trazer um pouco para os nossos tempos. Mas também a palavra de Deus, além desse currículo do homem empresário. Obrigado, filho. Obrigado, querido. Obrigado. As escrituras destacam o mau caráter de Nabal. O nome Nabal, no hebraico, significa tolo, louco e insensato. O texto diz como inflexível, obstinado, beligerante. Beligerante é uma pessoa que gosta da guerra, gosta da luta, gosta do pau, gosta da confusão. Então, além de todo esse currículo de Nabal, as escrituras destacam isso da personalidade de Nabal. E com as crianças nós estávamos tratando sobre temperamento. A Bíblia diz no versículo 3 de 1 Samuel 25 que Nabal era um homem duro, maligno em todo o seu trato. Nos conceitos dos seus servos, ele era um filho de Belial, ou seja, homem mau. E não há quem lhe possa falar, ou seja, não dava para falar com o cidadão. Isso é difícil, né? Ele era ruim de diálogo. Não havia comunicação saudável com ele. Os próprios servos, nós vamos ver isso, nós vamos ver. Eu não li a passagem porque nós vamos ver com detalhes. No conceito da esposa, no versículo 25, dá uma passadinha de olho aí. Ela mesma, Abigail, fala que ele era homem de Belial. Gosta do conflito. O versículo 10 mostra a arrogância de Nabal.
quem é esse tal de Davi? Filho de Jessé. Não sei quem é, não. Eu sei quem eu sou. Esse Davi eu não sei quem é, não. Mas ele sabia, ele conhecia Davi, ou seja, ele foi, desprezou a Davi. Ele falou, eu não conheço essa pessoa, não. E no versículo 11 mostra o seu egoísmo. Você pode ver no versículo 11 que ele fala, meu, minhas coisas, eu dar minhas coisas. E para fechar o currículo do cidadão, ele era alcoólatra e nervosinho. Se a gente fosse ver o perfil psicológico desse homem nos tempos modernos, a psicologia trataria ele como uma personalidade borderline e narcisista. Tudo tem que estar centrado nele. O resto, quem é Davi? Não sei quem é Davi, não. Sai daqui, vai. Enfim, a única coisa de bom que tinha Nabal era Abigail. E nós vamos ver. E a única coisa de ruim que tinha Abigail era Nabal. Bom, esse é o primeiro personagem da história. E aqui agora nós vamos entrar no contexto. Como eu comentei, Nabal tinha muitas ovelhas e chegou um certo momento, seus servos estavam tosqueando essas ovelhas no deserto. Estavam trabalhando. E nessa época, fui entender um pouco o que acontece. Quando eles vão fazer esse trabalho, existem muitos salteadores. Então, se você não tem uma proteção, você acaba sendo roubado. Os salteadores acabam levando as suas coisas, as ovelhas, a lã, tudo. E, como a gente viu, onde estava Davi, saiu e foi para o deserto. E Davi tinha aproximadamente 600 homens nesse momento. E a palavra de Deus fala que Davi e seus homens fez como se fosse um muro ao redor dos homens de Nabal, protegendo. Falou, não, ficam tranquilos, que nós vamos proteger vocês aqui. Não precisam se preocupar. Então Davi foi misericordioso e ajudou, como tinha 600 homens e homens de guerra, né? Davi era um homem de guerra, e ele colocou essa tropa dele para proteger os bens de Nabal. E quem sabe, não sei se ele tinha ciência disso, mas Davi fez isso e ajudou o trabalho de Nabal e seus servos. Bom, com isso, Davi e seus servos, o que acontece? Você sai da sua terra, vai para um lugar deserto, leva 600 homens para suas famílias. O que acontece nessa situação? Suprimento. Você imagina a responsabilidade de Davi arrumar suprimento numa área desértica para 600 homens, aí faz o cálculo para famílias, né? Muita gente. O que Davi faz num determinado momento? Chega e fala para os seus homens, ei, vão a Nabal, vão em meu nome e falam para ele porque nós fizemos tudo aquilo para com ele, mas leva uma mensagem de paz que eu estou aqui para desejar tudo de bom para Nabal e o seu negócio. E com esse pedido, aí nós vamos entrar aqui no visual. Nós vamos ver o que acontece durante esse processo. Aí Nabal com seus homens tosqueando as ovelhas no deserto. Comam e não deixem de sorrir. Hoje é dia de festa pela nossa bela Tosquia. As crias esse ano foram generosas, Sr. Nabal. Comemoração mais que merecida. Mas eu ainda acho pouco. Quero que no próximo ano dobre o número de cordeiros nessa terra. E olha, se eu não vou comprar as terras de vocês. Bom, aproveitem a festa.
Isso chegam os homens de Davi na área de Nabal. Quanta fartura! Quem são vocês? Nós viemos falar com o Nabal. Ele já voltou para casa. E onde é? Eu levo vocês lá. Vocês estão com aquele grupo de pessoas que chegou mais cedo aqui na reunião? Sim, estamos com o Davi. Davi? Pois diga a ele que estamos muito gratos pela ajuda dele quando os filisteus vieram nos perturbando um tempo atrás. Vocês nos devem muito mais do que só obrigado. Quem são? Eles vieram ver o seu Nabal. E você era a irmã dele. Não. Eu sou só uma serva. E que serva? Eu vou chamar o senhor Nabal. Só um momento. Ele parece que acabou de se casar. Isso é um extra, tá? Isso não deve brigar ele. Isso não tem, tá na palavra. Eu não sou homem de uma mulher só. É mais extensivo dar nesse papo por muito tempo, né? É que eu não tinha conhecido outra mais bonita, só isso, Zé. Você devia ter vergonha de falar assim da própria esposa. Me deixa, Elsa. E aí, se tem alguém aqui que devia sentir vergonha, é você, seu bastardo. Quem são vocês e o que estão fazendo na minha casa? Eles pediram para ver o senhor. Então é assim. Qualquer um que aparece querendo falar comigo, você traz para dentro da minha casa. Nós viemos em nome de Davi, filho de Jessé. E ele pergunta como o senhor está. Ele mandou dizer que o senhor, sua casa e tudo que tem tenham paz. E que tem ouvido que hoje é dia de tosquia e banquete aos seus tosquiadores, que inclusive estiveram conosco. Não fizemos nenhum mal a eles, muito pelo contrário. Não faltou coisa alguma aos seus servos quando estiveram no Carmelo entre nós. Pode perguntar aos seus pastores. E creio que viemos em uma boa ocasião para nos recompensar por isso. Davi pediu para o Senhor dar a nós, seus servos, e a ele o que puder dar. Quem é Davi? Quem é esse tal filho de Jessé? Não é mudando as coisas de lugar no quarto que você vai conseguir mudar a sua vida, Micaína. Concordo. Pelo menos disso eu tenho controle. Meninas, vocês imaginam que vem nos visitar? Fala logo, gente. 3 homens lindos. De onde? Ai, não, isso eu não sei. Mas vieram procurar o seu Nabal. Então vai lá discretamente, veja quem são, que eles querem, e volte aqui para nos contar. Eu vou com vocês. Discretamente, eu disse. Não fica sabendo o que está acontecendo. Existem muitos servos hoje em dia que fogem do seu senhor. Mas, senhor Nabal, você acha mesmo que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que eu abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Senhor Nabal, por favor. Vamos começar. Temos centenas de mulheres e crianças. Estamos há dias sem uma refeição digna. E isso é problema meu, por quê? Agora saem da minha casa, das minhas terras, ou vocês querem que eu chame os meus homens para dar uma lição aos mensageiros de Davi?
Senhor Nabal colocou os bonitões pra correr. Mas por quê? O senhor Nabal mandou eles ir embora. Não é saber. Mas parece que ele não gostou nada da visita. Disse que se eles não saíssem, manda chamar os homens para expulsá-los. Quem é esses tais homens? Não deu pra descobrir. Que estranho. Não deve ser nada. O senhor Nabal tem estado muito nervoso esses dias, Abigail. Esses homens só chegaram num momento ruim. E que um momento não seria ruim pro seu Nabal. Isso é mentira. Não, eu não entendo como que o seu Nabal pode ser nervoso só aqui, dentro da casa dele. Lá fora ele é só sorriso por onde passa. Será que esses homens estavam no banquete lá fora? Eu não me lembro deles nos campos. Pastores eu sei que não são. Ariela, procura saber com os servos o que aquelas rapazes vieram fazer aqui. Agora mesmo. Seja discreta. Muito bem. Aqui, então, acho que fica melhor ver a atitude, né? Porque conecta, é aquilo que eu falei, isso foi escrito, uma história há 3.000 anos atrás. Mas atitudes de homens e mulheres como eu e você, com as suas características, limitações, e nós vamos ver muitas coisas aqui, além da característica da relação disso com Deus e suas consequências. Muito bem, imagine Davi, homem de guerra. Esses homens voltam para onde estava Davi e o exército. E chegando, esses homens contam como eles foram tratados por Nabal. E Davi surta, literalmente, quando escuta o que esses homens falam, como eles foram tratados. Nós vamos ver de novo. E hoje, a gente vê psicologicamente hoje, né, nos nossos tempos, eu não sei vocês, mas eu escuto direto. Alguém surtou no trabalho, alguém surtou ali, alguém surtou, perde todo, parece que escurece e sai da frente. Pergunta, será que eu e você algum dia, nesses últimos tempos, nós surtamos ou não? Perde a referência. Perde a referência, mano. Nós vamos ver, melhor do que ler, nós vamos ver a atitude de Davi. Homem, que a Bíblia fala sobre Davi? Homem segundo o coração de Deus. Mas nós vamos ver que esse homem, qual a atitude dele quando ele ouviu o que os homens deles tinham para trazer da visita a Nabal. Melhor esperar mais. Essa aqui é a última saca de farinha. Mas como é possível? E as conseguimos com aquele viajante? São essas que estamos usando. Acho que não vai ser suficiente, não é? E agora? Irmão, eu posso falar com você? Você não está vendo que eu estou ocupada? Davi, nós temos um problema. Acabaram as provisões. E o que temos para preparar não vai dar nem para metade das pessoas. Mas como? Eu pensei que tínhamos pelo menos para os próximos dias. Pois é, pensou errado. Eu não pedi para você me avisar quando as provisões estivessem acabando. É isso que você pensa, né, Davi? Que tá todo mundo aqui à sua disposição. Que só a sua palavra e a sua vontade têm valor e importância. Oi, não! Deixa em paz, Davi.
Davi! Então, olha, meu irmão, sem mais nada feito. Quê? Mas como assim? Ele não vai nos dar nada, Davi. Espera, senhor. Vocês disseram que fui eu que pedi? O homem é emprestado, Davi. Isso sim. Agora sai. Eu quero saber exatamente o que ele disse. Ele disse quem é Davi e quem é esse filho de Jessé para que eu o ajude. Pois é, nos mandou partir como chegamos, de mãos vazias. E o sofrimento de anos, vivendo como fugitivo, tendo que ser responsável por centenas de pessoas, nunca tendo um paradeiro certo, passando frio extremo, calor extremo, tendo que viver em constante vigilância por causa de inimigos, fugindo de Saul, sendo retribuído o mal pelo bem, chega ao seu pico. O que você quer que a gente faça, Davi? Que cada um cinja a sua espada. Nós vamos agora resolver esse problema. Bicho. Exatamente o que fala na palavra. Ele surta. Fala o quê? Perdão. Ele surta com toda essa situação e puxa a espada. Ele, de 600 homens, ele reúne 400. De 400, 200 ele fala para ficar com as bagagens e dá espada para 200 homens para subir contra Nabal. Às vezes eu e você, em situações difíceis, e eu falo por mim aqui, começar por este que vos fala, damos vazão à carne, e damos vazão a atitudes sem refletir, sem pensar o que Deus vai achar. E de forma destemperada, incontrolada, tomamos atitudes que fogem da normalidade. Mas essa era uma característica de Davi. E aí, o que a gente está ensinando para as crianças? Nós temos características. Eu e você temos características. A grande questão é quem está controlando essas características. Quem está com o volante das nossas emoções e temperamentos? É o Luiz Henrique? Ou é o Espírito Santo de Deus? Porque, queridos, nós podemos fazer esforços humanos e naturais. Lembra que Paulo fala no Novo Testamento, né? O homem natural, carnal e espiritual. A gente precisa se atentar. Lembrar que a nossa identidade é de homem e mulher espiritual. E não dar vazão para a naturalidade e a carnalidade. E Davi, nesse momento, ele deu vazão para a carnalidade. Bom, nesse momento, surge a terceira personagem. E muitas vezes, nos bastidores, se falam que as mulheres, até naquele tempo, era a valorização. Mas, amados, eu lendo a história de Abigail, eu falei, que isso? Que isso? Que mulher de Deus! Nós vamos agora em detalhes ver, conhecer e ver a atitude de Abigail em toda essa situação. Porque é maravilhoso, é corriqueiro. É a situação de uma casa com marido, mulher com trabalho e do outro lado um homem também com a sua família, casa e um monte de gente do seu exército
E agora está travado um conflito entre dois homens loucos. É uma guerra, está travada. E aí nós vamos ver agora um pouco sobre Abigail. Luiz Henrique, lá atrás fala que ela era formosa. Eu vou falar agora, é agora. Deu a deixa. Abigail era inteligente e formosa, como o Cleiton falou. Lá no comecinho, no versículo 3, né? De bom entendimento. Isso, em outras versões fala inteligente. Meus queridos, eu e você, Deus, a Bíblia fala em Gênesis que nós somos criados à imagem e à semelhança de quem? Dele. Deus é a fonte de toda inteligência e sabedoria. Nós temos essa característica. E a Bíblia destaca, como destacou características de Nabal, destaca essa característica de Abigail, que ela era inteligente e formosa, era bonita. Ou seja, ela era bonita por dentro e por fora. E o Provérbios fala, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Diz aí que é interessante que a palavra diz, se você não tem, ou não entenda que você tem essa inteligência. Exatamente. Né? Porque é a Primeiro, inteligência do Senhor. Amém. Amém, Cleito. Primeiro versículo, início de Provérbios. Amém. Abigail era uma mulher equilibrada em momentos difíceis. Nós vamos ver. Existem pessoas que em momentos difíceis desmoronam, desistem da vida, fazem loucuras, enlouquecem todos que estão ao seu redor. E aí o Espírito Santo falou uma coisa. Luiz, se eu coloco você numa situação difícil, aí, amados, eu comecei a chorar. Quem não passa um momento difícil hoje? Nós estamos em tempos difíceis, muito difíceis, em todos os âmbitos da nossa vida. É no trabalho, é dentro de casa, é na família, toda hora. Mas o Espírito Santo falou, Luiz, se eu te coloco em situação difícil, é porque eu já preparei você para isso. Amém. Receba nessa manhã Amém. Essa palavra. Se você está numa situação difícil, é porque o Senhor já preparou você. Amém. Com toda a capacidade que vem dele. Amém. Precisa eu e você somente ouvir a Deus, dar vazão para aquilo que o Espírito Santo de Deus fala conosco. E não vai ser de forma natural, e não vai ser de forma carnal, mas vai ser a presença de Deus. E nós vamos ter uma palavra, e nós vamos ter uma atitude, e nós vamos ter um comportamento que vem do céu, do trono de Deus. Nessa manhã, que seja transformada a minha e sua vida nesse sentido. Seja caiam as barreiras internas, externas. Lendo essa passagem, nós vamos agora entrar em Abigail. Esse é o maior exemplo quando a gente fala quando uma pessoa é uma coluna numa casa. Eu e você, nós temos que ser colunas nas nossas casas. Mesmo em momentos difíceis. Principalmente em momentos difíceis. Colunas de Deus. Cheio da presença de Deus. Cheio da presença. Olhando aquilo que ninguém está vendo. Abigail não estava, aquele extra que sai, né? Que é aquela tomada que está Abigail com elas arrumando a casa, né? Mas é um extra para tentar o quê? Que Abigail naquele momento não estava ali, sabendo do que estava acontecendo. E uma coisa que eu quero trazer mais para frente, e o Senhor tem me falado, vocês sabem que eu gosto da passagem da palavra que fala sermos sal e luz, né? A questão de ser sal e luz não é identidade, é questão de presença.
presença. A gente tem que entender de uma vez por todas que aonde a gente vai, como mensageiros, como a gente aprendeu há meses atrás, como embaixadores do reino de Deus, a nossa presença tem que fazer diferença. Ou seja, a minha ausência tem que ser sentida. Seja em casa, no trabalho, onde for. Se eu e você entramos, estamos num lugar e a gente sai e ninguém sente a nossa falta, alguma coisa está errada. Sabe por quê? Vamos falar do sal. Alguém aqui vai no restaurante e fala assim, cara, que sal maravilhoso, né, filho? Você que está nos restaurantes aí lá no grão, né? Alguém chega para você, filho, compra esse sal. Esse sal, cara, que sabor de sal nessa comida. Alguém fala isso, amados? Alguém já falou isso? Agora, tenho certeza que alguém já chegou no restaurante e falou, tá sem sal. Sabor. Presença. Não, o sal. É o que o sal faz no ambiente. A nossa presença tem que abalar, tem que chamar atenção, tem que mudar o ambiente, tem que fazer alguma coisa. Nós temos que ser faltantes quando nós não estamos. Que falta. A gente não tem situação como essa, a gente no trabalho. Que falta fez aquela pessoa. Às vezes ele é mandado embora ou sai. Ou a pessoa sai de casa, passa um tempo fora, fala, nossa, como é ruim ficar sem essa pessoa em casa. Quem tem os filhos que deixam a casa, sente, né? Sente. Às vezes dá um trabalhinho, né? Às vezes rejeita um pouquinho, né? Mas nosso coração, né? Mulheres aí, sente a falta. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que ser como sal. E ali, Abigail não estava na situação, a ausência da presença dela. E nós vamos entender como talvez a história seria diferente se ela já estivesse lá. Abigail vai ter um encontro, ela pede para um dos servos, isso não fala na palavra, mas um dos servos vem para falar com Abigail. Quando alguém não tem acesso a uma pessoa, ela tem que buscar uma alternativa, né? Porque os servos falavam que Nabal não dava para... Nós vimos um pouquinho aqui... Arrogante. Quem suporta ficar com uma pessoa dessa? Difícil. Até os servos sabiam disso, que falou assim, bom, cara, a situação pegou. Aquele servo, deu ruim, nós vamos morrer. Porque Davi está subindo com 400 homens, nós vamos morrer. Preciso fazer alguma coisa. Vai e fala com Abigail. Abigail, você precisa fazer alguma coisa. Aconteceu isso. A palavra de Deus fala que depressa. O versículo. Quem está com o 1 Samuel 25 aberto? 17, lê, Cleito. Quando a Abigail recebe a palavra do servo. Isso começa lá em 15, né, em 14, por aí. E Vai. depois considera, pois, agora e vê o que has de fazer, porque o mal já está de tudo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 ovos. Para um pouquinho, Cleito. Desculpa, só a primeira coisa. Quem falou? Apressou. Outra coisa que o Espírito Santo falou para mim. Tempo não resolve as coisas. Não fica parado. Tem determinadas situações que nós temos que agir rápido. Imediatamente. A palavra fala que Abigail saiu depressa. Bom, e ainda, nos dias de hoje, nós jogamos para o espiritual. Deixa Deus, vamos esperar. Tem situações que são assim mesmo. Mas nós temos que ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus.
para saber que em determinados momentos nós temos que agir na hora e agora. Porque não tem espaço para espera. Posicionar. Na hora. Abigail falou, levanta, já começou a dar ordem, falou. Tinha autoridade sobre os servos de Nabal. Prepare quantos, Cleito, que ela fala? Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passa e 200 passas de figo passados e os pôs sobre os jumentos. Amém. Para cada espada, ela preparou um pão e uma pasta de figo. Inteligente. Ela rapidinho falou, vamos lá, eu vou levar o mantimento. E para cada homem que tinha espada, lembra que a palavra fala de 400, 200 ele deixou com bagagem, 200 foram com a espada. Ela preparou a resposta dela para uma atitude surtada e violenta, ela preparou a provisão. Será que em determinadas situações eu e você não diria assim, deixa o pau quebrar, eu vou me ver livre desse homem. Muitas vezes a gente deixa situações na nossa vida cair para um lado da onde a gente quer e não do que o Espírito Santo de Deus quer para a sua e para a minha casa. Mas ela falou, eu não sou Nabal, eu não sou Davi. Mulher inteligente. Logo que ela fica ciente, ela toma atitudes prudentes. E aqui nós vamos ver algumas características. 1, 2, 3, 4, 5, e daria muito mais. Abigail foi corajosa. Imagine, amados, uma mulher falando assim, eu vou de encontro a Davi. Ela descendo e 400 homens fortemente armados subindo. Que coragem é essa? Sejamos corajosos. E uma coisa que eu tenho aprendido, coragem não é ausência de medo. É como nós controlamos o nosso medo. Coragem não é um maluco que faz as coisas sem pensar. Coragem é deixar o Espírito Santo de Deus controlar o meu e o seu medo. Isso é a coragem. Ela parou um exército. Mas uma mulher parar um exército? Sim. Em Deus. E aí eu queria Josué 1:9, quem pode abrir? Aí, Iris, se puder, Isaías 41:10. E Ana, Provérbios 24:10. Quem que eu falei, Josué 1:9? Ninguém? Márcia. A Bia está aberta? Vai, Bia. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O Senhor é contigo. Não te espantes. Não te mandei. Falou para Josué. Falou Moisés. Eu te mandei. Vai, sou eu. Não é você. Não é na sua força, não é na sua capacidade. Sou eu que estou te mandando. Vai. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Não temas, eu sou contigo. A destra do Pai guarda eu e você, as nossas casas. Ele que guarda. Provérbios 24:10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Olha que palavra de sabedoria de Salomão. Como se você vacilar no dia difícil, como você terá força? Como
Como será limitada a sua força? Como será limitada a sua força? Já está dizendo. Vacilou, você não vai ter condições. Confia no Senhor, entrega a Ele. Não se vence desafios correndo deles, mas enfrentando-os. Enfrentando-os. Outra característica de Abigail, ela era pacificadora. Entrar numa briga de dois homens furiosos, ela poderia muito bem falar assim: quê? Eu vou ficar quietinha no meu canto, porque aí não se mete a colher, não. Luiz Henrique, mas se a gente analisar, ela aprendeu tudo isso lá dentro da casa dela. Ela era uma pacificadora lá dentro. Exatamente. Era característica dela. Exatamente. Mas a palavra fala que ela se apressou. Existem situações que não dá para esperar, como eu comentei. Nós temos que ser construtores de pontes que produz paz e não construtores de paredes. De novo, eu e você, nessa manhã, amados, em nome de Jesus, que eu e você sejamos construtores de pontes e não de paredes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Provérbios 14:1 fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com suas próprias mãos a insensata derruba a sua. Provérbios 21:19, é melhor morar numa terra deserta do que uma mulher rixosa e irritadiça. Abigail foi pacificadora. Outra característica, ela foi humilde. E aí eu queria, antes de falar disso, eu quero pôr o vídeo, porque aí vocês vão ver vou parar na unidade para vocês verem a cena. É um texto, estudioso da Bíblia fala que é um dos textos onde, um dos que mais uma mulher falou. E é linda a passagem. Vai na frente. Com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo o que Nabal possui no deserto. Enquanto meus homens protegiam o que era dele, ele não perdeu nada. Nenhum dos animais que a ele pertencem. Mas o que ele fez? E o que ele fez? Me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue. Se até ao amanhecer eu deixar vivo até mesmo o menino de tudo que o Nabal tem. Por favor, meu senhor. Tem misericórdia da tua serva.
Permita que esta tua serva fale e escute as minhas palavras. Que o Senhor não se importe com o homem maligno que Nabal é, porque ele é o que o seu nome significa. Nabal é seu nome, e assim a tolice acompanha. Eu não vi os homens que o Senhor mandou. Agora, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus que o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as suas próprias mãos. Que os seus inimigos e todos que procuram te fazer mal sejam como Nabal, reduzidos à tolice. Este é o presente que tua serva trouxe ao meu Senhor. Que ele seja dado aos homens que seguem a Davi. Perdoa a minha transgressão. Porque certamente o Senhor Deus vai firmar a sua casa. Porque você está travando as batalhas do Senhor Deus. E nenhum mal tem sido achado em você durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir ou procurar a sua morte, a sua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor Deus. Porém, a vida dos seus inimigos Deus lançará ao longe, como se atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito a você todo o bem que falou em seu respeito, e a tiver colocado como um príncipe sobre Israel, você não vai ter motivo de pesar o remorso de ter derramado sangue inocente e se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem ao meu Senhor, eu coloco a minha vida em suas mãos. Estou até preocupado com o horário. Amados, essa fala dela, se vocês discorrerem do 24 ao 35, ela falou literalmente o que está em 1 Samuel nessa parte. Vocês entenderam quando eu falei que ela era coluna? Que mulher de Deus? Eu parei na humildade, né? Primeira atitude que ela vê, vai dar ruim. Ela corre e se prostra diante de Davi. Pois Henrique, mas tem uma coisa que é fantástica, né? Eu vejo assim, a vida e a morte aconteceu nesse ato dela. Primeiro, ela conhecia o Deus de Davi e ela conhecia a promessa. A grande diferença é a gente conhecer. A Márcia falou desses dias, nós estávamos conversando, ela falou, a grande diferença é você. Se você conhecer o Deus, você vai reconhecê-lo. E reconhecer o milagre. Se você não conhece Deus, dificilmente você vai reconhecer Ele nas adversidades ou nas alegrias. E olha o que eu escrevi aqui, Cleito. Eu nunca vi um humilde ser derrotado e frustrado. Ela disse, quem pecou fui eu. Gente, eu leio essa passagem, eu não... É isso, é olhar e fazer o que ninguém faz. Ela assume a responsabilidade do BO para ela. Ela fala, eu pequei.
Mas ela não tinha, eu não fiz nada. Mas ela entrou. Eu vou pagar por isso. Eu pequei. Nós vamos dizer depois, isso tem uma outra característica além de humildade. Será que outras pessoas, homens e mulheres, diziam, vai lá e acaba com ele que eu estou indo atrás de você? Muito bem, Ricão. A Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Tiago 4, 6. Em Provérbios 11, 2. Em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Mateus 23, 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. Além de humilde, ela foi intercessora. Ela se coloca no lugar de Nabal, como a gente falou, dentro da humildade, sobre a questão de pedir perdão, porque a culpa foi dela. Ela assume a culpa, mesmo não tendo culpa nenhuma. Mas ela nunca pediu para fulminar a Nabal. Ela também pediu por ele também. Como na palavra, a gente não vai dar tempo para ver, Jó erguia altares pelos filhos deles. Como eu, e aí Deus falou, pegou comigo. Luiz Henrique, como você tem se levantado dentro da sua casa para erguer altares em meu nome? Como eu e você, dentro do nosso lar, nós temos nos portado diante daqueles que estão no nosso lar, ou mesmo não dentro fisicamente, mas são parte da nossa família. E seja a família de carne e sangue, a família espiritual, o corpo de Cristo. Nós estamos voando ou nós estamos genuinamente interessados a interceder para o irmão, pela irmã, pelo filho, mesmo sendo rebeldezinho às vezes, pelo marido, pela esposa. Ela foi sábia. E amados, ela deu um conselho a Davi. Ela profetizou o reinado de Davi. Ela lembrou da identidade dele. Será príncipe em Israel. Por favor, não suje suas mãos com sangue de que não vale a pena. Porque quando você estiver lá reinando, porque o Senhor te colocará, você vai lembrar dessa triste situação que você teve, matou homens e crianças. Inocentes. Não suje suas mãos. O Senhor está falando para mim e para você hoje. Não suje as suas mãos. Amém. Com nada. Seja dentro ou fora de casa, não suje as suas mãos. Lembre-se de quem é você em Deus. Amém. Você é um homem ou uma mulher de valor em Deus. E Deus restaurará a sua casa, restaurará em teu favor tudo aquilo que precisa ser restaurado, tudo aquilo que precisa ser amparado, mas será amparado por Ele. Existem conflitos que podem ser evitados, mas alguns são inevitáveis. Sabemos disso no nosso dia, não? Mas esses inevitáveis são administráveis. De novo, existem conflitos que podem ser evitados, mas alguns são inevitáveis. Mas esses inevitáveis, eles são administráveis. A sabedoria de Deus capacita eu e você para administrar momentos turbulentos e difíceis. A sabedoria de Deus. Não são as minhas e as suas estratégias humanas que vão
fazer, eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Manipula e traz e fala e vai. Esquece isso. Talvez quem tem mais idade do que eu sabe falar mais com propriedade. Que quando a gente cai nesse processo... Mas quando a gente entrega nas mãos do Senhor, Ele faz. Posso só falar? Claro. Eu acho interessante que a Abigail, ela não tentou convencer Nabal de fazer diferente. Lembrado. 2 vezes, tem 2 episódios. Sabia que ele era um barrigo e não adianta. Ela fala isso. Ela fala isso na palavra. Ela fala assim, antes de sair depressa, ela fala assim, olha, organiza, mas Nabal não pode ficar sabendo. E no final tem outra situação da sabedoria dela. E aí, nesse gancho que a Má está falando, nós vamos ver a sabedoria, o efeito da sabedoria de Abigail em Davi. Bendito do Senhor, Deus de Israel, que mandou você no meu encontro. Bendita seja a sua prudência. Bendita seja você, que me impediu de derramar sangue e de me vingar com minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que hoje me impediu de te fazer mal. Se você não tivesse se apressado em vir até ao meu encontro, não teria sobrado nenhum dos homens da casa de Nabal. Volte mais para sua casa. E como você pode ver, eu ouvi o que você me falou e atendi o seu pedido. Obrigada, Tadinho. Sabedoria faz toda a diferença. Isso é verdade. Que sabedoria que a mulher é linda. Sempre tem um no meio, né? Pensando de outra coisa, né? Amados, a sabedoria faz toda a diferença. Davi reconhece a presença de Deus em Abigail. E o Henrique, tive uma experiência com o Henrique essa semana, eles foram para o acampamento, eu estava trabalhando no meio da semana, de repente ele vem à tarde, se ajoelha na cama, porque a minha mesinha do lado da cama, se ajoelhou na nossa cama, começou a chorar e falou, pai, eu não consigo ouvir a Deus. Eu parei tudo que eu estava fazendo, falei assim, chegou a hora, vem cá. Senta aqui. O pai vai explicar. E expliquei para ele aquilo que a gente tem de experiência do relacionamento com Deus,
para ouvir a Deus, a gente precisa do Espírito Santo de Deus, senão a gente não escuta nada. Mas para explicar para uma criança de 9 anos como ouvir a Deus não é uma tarefa fácil. Mas uma das coisas que eu falei para ele, filho, e aqui é um exemplo claro, Deus falou com Davi através de Abigail. E muitas vezes, muitas pessoas passam perto de nós, falam coisas, nos orientam, nos direcionam, nos guiam. Põe a mão assim, ó. Muitas vezes nós somos assim. Não ouvimos a voz de Deus através de uma pessoa que é enviada por Ele. Insensíveis. Mas quem é controlado pelo Espírito de Deus, Davi surtou, ficou nervoso, falou, vou matar. Mas quando Deus falou, opa, ei varão, você é príncipe em Israel. Ele baixou a espada. Mas uma coisa que é muito interessante, é gostoso ver, porque você vê, ela trouxe à mente aquilo que dava esperança. Esse é o negócio, né? Porque a esperança é aquilo que nos move a não fazer algo, porque nós estamos esperando algo do Senhor. Ele tem o melhor para nós. Aquele é só o momento. O melhor está por vir. Amém, Cleito. Amém. Aí dá para finalizar. Desculpa que aí se prolongou. Deixa eu ver aqui. Solta o fio. Bendito seja o Senhor, seja abençoado a sua casa. De outro modo, ela vai voltar para casa. Tá? Aí 36. Bom, a sabedoria de Abigail parou? Não. Aí vai o que a Má falou, que teve atitude lá no início. E agora, olha só. Quando a 36, 1 Samuel 25, quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante estava calibrado, bêbado. E aí, ela nada lhe falou até o amanhecer. Prudente. Não é a hora. Não dá para falar com bêbado. Não dá para falar quando as coisas estão descontroladas, pegando fogo de cabeça para baixo. É difícil. Eu falo aqui um serzinho que é igual, muito parecido com Davi. Quando pega injustiça, uma coisa que pega no carro, você fala, mãe, circuncisão, eu vou. Você vê que Davi fala, cara, é muito forte a frase de Davi, né? Ele fala assim, que Deus me... Olha que ele inverte. Que Deus me castigue se eu deixar um vivo. Olha a ira dele, rapaz. Ele vai falar assim, que Deus me castigue se eu matar um, né? Não, mas ele fala assim, que Deus me castigue se eu deixar um vivo. Incrível assim. Incrível. Sabedoria. Bom, e aí... para dizer que a história é onde Deus vem com as consequências. A atitude de Abigail, sábia, traz bênção e restauração para a casa dela. Davi não recebe juízo. Ele ficou irado, ficou doido. Todos nós ficamos nervosos. Mas Davi se arrependeu. Ouviu a Deus. Então, não tem problema. Deu uma... Saiu um pouquinho, só que é o seguinte, volta. Ouve o Senhor. Deus, estou muito nervoso. Estou descontrolado. Vou surtar. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Espírito Santo de Deus. Fala comigo. Quero te ouvir. Ele vai falar. Ele vai falar. Ele manda pessoas ao seu encontro para falar o que ele quer. O que encobre as suas transgressões nunca
Esse provérbio é fortíssimo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que as confessa e deixa, podemos confessar. Existem, né? Réu confesso de monte. Ah, não, verdade, errei. Mas no dia seguinte, está fazendo. Então, Provérbios 28, 13 fala: mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas e Nabal? Nabal não queria nem saber. E aí, de manhã, 37, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Os estudiosos falam que ele teve um ataque cardíaco. Tem outros que falam outras situações, mas que o mais provável é que ele teve um ataque cardíaco de ouvir tudo o que ele ouviu de Abigail. E o 38, o juízo de Deus chegou até a vida de Nabal. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e morreu. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa, nós queremos restauração e bênção. Eu não quero juízo. Eu não quero juízos. Por quê? Henrique, vem cá e fala o versículo que você falou que queria terminar falando. Qual o versículo? 6:7. Fala alto e a referência. Fala alto. Gálatas 6:7. Deixa as pessoas ali. Não tá aí, viu? Não. Mas você sabe de cor, né? Eu quero. Você quer ler? Sim. Sete. Opa. 6, 7 aí. Eu vou ler aqui. Todo mundo já abriu? Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Amém. Amém. Igual o chefe do Titanic falou: nem Deus pode derrubar meu navio. O que aconteceu? É isso aí. Amém? Amém. De Deus não se zomba. Amém. Deu um exemplo ainda. De Deus não se zomba. Muitos falam que nós estamos no tempo da graça. Eu fico quietinho sobre isso. Eu não falo sobre isso. Porque de Deus não se zomba. Eu não tenho a audácia de dizer que nada acontece ou algo acontece. Eu só sei o seguinte: que eu quero ter a atitude que a Abigail teve, buscar restauração, paz e bênção para minha casa. Amém. Eu quero estar longe do juízo. Amém? Amém. Mas que Deus abençoe a minha vida, a sua vida. Amém. Que essa história desses 3 personagens possam ecoar na minha vida e na sua vida nessa semana e meses, e que nós possamos aprender. E eu quero declarar e profetizar nessa manhã que eu, a minha casa, vocês e a casa de vocês, a nossa comunidade, Amém. nós recebamos a restauração, a bênção, Amém. a alegria Amém. e tudo aquilo que nós temos do Senhor, Amém. por ouvir a voz dele, por agir no momento certo. Que nós possamos nos dedicar e se atentar a isso a cada dia. Amém? Tomando posse. Amém. Vamos orar? Amém. Vamos se levantar e a gente já louva o Senhor. Se alguém quer orar, tem queria vir aqui à frente, o Senhor sabe o motivo, a gente nesse momento que a gente vai orar e colocar diante do Senhor alguma coisa no seu lar, na sua vida, vem para cá, mas eu já estou aqui e vamos orar enquanto a gente dedilha, pedindo ao Senhor
para sermos controlados pelo Espírito de Deus. Amém. Como foi Davi, como Abigail se fez. Amém. Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, obrigado a Deus por aprendermos nessa manhã que nós precisamos ser controlados pelo Teu Espírito, porque o Senhor nos conhece, sabe quem nós somos. Somos miseráveis, imperfeitos, mas Deus, nós queremos, ó Deus, buscar a Tua face, buscar a Tua presença, termos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz, para agir no momento certo. Queremos ser sábios, humildes, pacificadores, intercessores, como Abigail foi em seu lar. Ajude-nos, Senhor. Capacite-nos, ó Deus. Eu profetizo em nome de Jesus nessa manhã, que cada vida aqui e daqueles que não puderam estar aqui, Pai querido, em nome de Jesus, receba toda a capacidade do Senhor para ser controlados pelo Teu Espírito, e que nós possamos experimentar das bênçãos do Senhor a cada dia, de experimentar esse relacionamento, essa presença. Pai, nós não queremos juízo. Deus, livra-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Nós queremos restauração. Nós queremos paz, ó Deus, em nossas vidas.